Gente, agora que deu 7h10, vamos começar. Primeiro eu quero agradecer muito a participação de vocês, tanto das pessoas que ficaram sabendo do evento por amigos e das entidades que a gente convidou. Eu queria falar um pouquinho sobre o evento e a ideia que a gente teve para trazer ele. Percebemos que os bichos e algumas pessoas da 019, talvez algumas pessoas mais antigas, ainda não tivessem muito senso de por que ser o Fiscar, né? E a gente pensou em trazer um veterano que tivesse uma grande empresa, como o Luiz, para falar um pouquinho das vantagens da universidade pública e contar um pouquinho da trajetória dele, para as pessoas que ainda não conhecem, né? Então, essa foi a ideia. O Luiz foi presidente da ECAD, participou de várias entidades ao longo do curso dele, ele fez economia, ele foi presidente da comissão do ECO, e hoje é gerente de vendas no setor imobiliário, gerente do Facebook. E é isso. Ele vai falar com a gente hoje, ele pode falar muito melhor sobre ele do que eu, e espero que vocês gostem. Alô, alô, pessoal? Todo mundo me ouvindo aí? Manda só um ok para mim, se estão me ouvindo bem. Mas, bom, vamos lá então. Só para começar, obrigado pela apresentação, Carlos. Ok. Valeu aí, pessoal. Bom, obrigado a apresentação, Carlos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe, sou 013 do curso de Economia da UFSCar. Sou formado, graças a Deus deu tudo certo. Acreditem, gente, que um dia vocês chegam lá também, todo mundo. Queria primeiramente começar agradecendo o convite do Centro Acadêmico da Administração. Realmente acho que é um papo muito importante que a gente está tendo aqui, né? Então, para poder mostrar um pouquinho para vocês de como a universidade pública, de fato, transforma nossas vidas e ajuda a gente a chegar em lugares que, sem ela, talvez a gente nunca teria alcançado. Né? Então, bom, deixo aí primeiro minhas redes sociais, para caso algum de vocês tenha alguma pergunta que não dê tempo de ser feita aqui, ou queira se comunicar comigo de alguma forma, tem alguma dúvida, então tá meu WhatsApp aí, meu Facebook, meu Instagram também. Esse recente, entrei faz 2 semanas só, então tem pouquinha coisa, mas se alguém quiser conectar lá também, fiquem à vontade. E vamos começar então. Você pode passar para mim pro próximo slide, por favor? Bom, eu vou contar aqui um pouquinho de toda a trajetória, né? Então, o início na ECAD, como que foi tudo isso, a parte da organização do Eco Caipira, os contatos e a tentativa de empreender que eu tive depois que eu terminei como presidente do Eco Caipira, o processo seletivo do Facebook, como que foi um pouquinho essa trajetória, as vantagens que eu vejo no mercado de trabalho para a universidade pública, vantagens e desvantagens, né? Muito bom ressaltar também que não é só alegria, tá? A importância de novas experiências e depois um fechamento aí para encerrar com todos vocês. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, contando um pouquinho, essa foto aí que eu trouxe para vocês é do último dia da minha gestão, no dia que a gente teve a eleição para a chapa que ia começar finalizar o ano de 2015 e começar o ano de 2016. Então, bom, só para eu dar um pouquinho de contexto, né? Como eu falei para vocês, eu entrei na UFSCar no ano de 2013. E para vocês terem uma noção, a gente fazia as reuniões da ECAD nesse ano, ali onde tem aquela salinha da ECAD hoje em dia, sabe? Não era nada ali, era só a escada. E a gente conversava ali mesmo, eram 8 pessoas que estavam ali. A UFSCar tinha uma cara bastante diferente, na época a gente ainda tinha uma política de cotas bem reduzida, se não me engano eram 12,5 por ano que entravam com uma política de cotas, então era um pouco menos diverso, digamos, a universidade como um todo. Isso via se ampliando e a gente tinha um desafio de realmente pegar algo que tinha sido fundado com muita coragem pelos antigos, pelos nossos veteranos, né, o pessoal de 2009, 2010, e realmente tentar fazer aquilo andar e crescer um pouco mais, né, e ser mais organizado. E a gente escutava sempre o pessoal falando, a gente é uma universidade muito nova, um campus muito novo, não tem muita estrutura. E a gente mesmo com todos esses desafios, pegando muitos exemplos do Economia das Caipira também, onde a gente tinha contado com outras universidades já mais maduras, aprendendo muito com eles e conseguindo implementar algumas coisas na UFSCar. Então a gente conseguiu criar diversas áreas dentro da entidade que a gente não tinha ainda, separar mesmo. Era realmente um grupo de pessoas onde o que a gente fazia no começo era, a gente tinha que conseguir o dinheiro para a inscrição da Economia das Caipira,
como é um evento esportivo, você precisa pagar, né, para pagar arbitragem e tal, então tem um valor de inscrição, levar o pessoal para lá, colocar todo mundo para jogar e depois sair. Então, basicamente, a ECAD no começo era isso. E a gente queria transformar em algo muito maior, a gente queria que tivesse presente, de fato, no dia a dia das pessoas. E aí foi um momento muito importante, onde a gente pôde aprender todo mundo não só como trabalhar e lidar com outras pessoas, até mesmo fazer muito contato e contatos que a gente tem até hoje. Então, óbvio, tem o pessoal da minha sala que está nessa foto, esses talvez eu teria mantido de qualquer forma, mas tem muitas pessoas do curso de administração que eu conheci graças à entidade e que também troco figurinha profissional hoje em dia, que eu encontro em diversos lugares, que me ajudam no mercado de trabalho. E, enfim, foi realmente um momento muito marcante essa etapa da minha vida. E foi também o primeiro momento em que eu fiz parte de algo que realmente eu tinha que fazer algo que não era só para mim. Então, a ECAD ela é de todos os alunos dos cursos de Economia e Administração. Então, era uma responsabilidade que a gente carregava ali que não era só para a gente, né? Não, aquilo, se a gente tivesse aquilo bem feito, não ia só beneficiar a gente ou beneficiar determinada pessoa de determinado curso ou as nossas famílias, enfim. Era algo muito maior. Então, era uma responsabilidade muito grande e contribuiu muito, inclusive, para o meu crescimento pessoal no sentido de responsabilidade. Como era uma responsabilidade, que eu falei para vocês, né, muito grande, isso mudou um pouco a forma com a qual eu levava a seriedade de determinados assuntos e me ensinou muito sobre como carregar essa responsabilidade no ombro e saber como entregar, aprender a entregar um trabalho. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, quando acabou a gestão da ECAD, só pra vocês entenderem, no Economia das Caipiras a gente participa de uma liga que organiza esses jogos. E aí essa liga é composta por diversas faculdades de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. E basicamente a gente monta uma comissão organizadora onde são disputados diversos cargos para entender quem que vai ser o presidente, quem que vai ser secretário, quem que vai ser tesoureiro, quem que vai ser diretor de festas, diretor de marketing. Então é como se fosse uma estrutura semelhante à de uma entidade que a gente tem na UFSCar, porém com alunos de 12 campos diferentes, né? De 12 campos universitários separados. No primeiro momento eu concorri como secretário, que seria basicamente tem o pessoal mandando pergunta aqui, que claro, depois eu respondo. Mas eu concorri como secretário no primeiro momento. E aí foi a primeira vez que a gente da ECAD e a gente da UFSCar conseguiu ter uma posição de destaque ali dentro da Liga da Economia das Caipira. Então foi um momento realmente muito relevante, porque esse tipo de coisa que faz com que o nosso nome como faculdade comece a crescer no meio, né? É claro que artigos e publicações e terem professores extremamente qualificados ajudam muito, mas num cenário onde o nosso curso tinha apenas 5 anos, o pessoal das outras faculdades da FE, da Unicamp e tal, começarem a entender quem era a gente, que a gente era capaz de bater de igual para igual com eles e organizar tão bem quanto eles faziam, isso muda a forma com que eles olham você na hora de você estar dentro do mercado de trabalho. Então, acho que foi um passo muito, muito importante para a gente como faculdade. Foi um momento ali também que me permitiu conhecer muita gente e muita gente diversa, né? Então, quando a gente está falando da Liga de Economia das Caipiras, a gente tem desde universidades estaduais, que não costumam ter muita cota, até universidades particulares com um custo de entrada mais baixo, até faculdades de elite mesmo, particulares. E as federais também. Então, claro que você perde um extrato da população ali que não tem acesso à universidade, mas pensando nos diferentes tipos de população que conseguem ter acesso à universidade, a gente já tem uma diversidade considerável e foi muito importante o aprendizado para conseguir lidar não só com esses diferentes interesses em termos sociais, mas também por campos. Então, cada um tinha. Realmente parece um mini congresso aquilo ali, é até engraçado. Quem já frequentou alguma reunião de lá que está assistindo aí vai conseguir se identificar com isso que eu estou falando. E é tudo muito bem pautado, as reuniões são muito interessantes e foi um forte crescimento também, um ganho de responsabilidade tremendo, porque a gente não estava falando mais de representar 470 alunos, que são, pelo menos era na época o número de alunos que tinham os nossos cursos de economia e administração, mas sim uma missão aí de representar mais de 30 mil alunos em 3 estados diferentes. Então o nível de responsabilidade cresceu muito, mas deu tudo muito certo nesse primeiro ano como secretário. E aí no ano seguinte, depois de ter sido secretário, eu me candidatei à presidência da Liga, deu tudo certo de novo, a gente fez o ECO lá em Ribeirão Preto, foi a maior edição que a gente já teve, foram mais de 5 mil pessoas de média aí participando do evento,
E foi muito positivo, e foi uma responsabilidade maior ainda, né? Porque no ano anterior, eu sendo da UFSCar, eu tinha alguém como presidente que já tinha uma certa experiência, e a gente nunca tinha ocupado um cargo de presidência. Então era a gente da ECAD, da UFSCar, literalmente tocando ali o barco com universidades muito mais tradicionais e que supostamente entendiam muito mais do que a gente, mas a gente estava lá justamente para mostrar que não, que a gente poderia entregar um trabalho tão bom quanto ou até melhor. E aí, do meu lado, tá a minha secretária, no caso, que era a Maria, da Unicamp de Limeira, depois presidente, e tá o Neil, que mora, inclusive, nesse apartamento aqui que eu tô nesse momento, perto ali da frente, e também da Unesp de Jaboticabal. Então foi realmente um crescimento muito importante e um momento aí que eu considero muito importante não só para minha vida, mas para a ECAD e para a UFSCar como um todo, onde a gente ocupou um espaço de destaque em meio a universidades tão tradicionais do nosso estado e de Minas e do Paraná também. Aí eu queria passar para o próximo slide, por favor. Bom, e aí com isso, eu coloquei aqui uma fotinha para vocês entenderem, né? Quando eu falo que era uma liga, a gente eram mais de 80 pessoas que frequentavam as reuniões uma ou duas vezes por mês. Então, com isso, eu consegui desenvolver muito contato ali dentro. E isso tenho até um gerente meu aqui no meu trabalho que fala isso pra gente, né? Não tem nada mais valioso, não tem nenhum ativo mais valioso do que os contatos que a gente tem. E isso, de fato, se provou muito verdadeiro. Então, tive o privilégio de conhecer toda essa galera aí de diversas partes do estado, não só de São Paulo, como Paraná e de Minas também. E isso permitiu abrir muitas portas. E foi aí que a gente teve uma ideia de empreender em algo não tão diferente do que já existia, mas com um produto que na época, acho que hoje vocês já devem conhecer muito bem, mas que à época não era muito conhecido, que era o Corote Sabores. Então, basicamente, eu juntei com outros dois alunos do curso de administração, que era o Guarnésia e o Zago, o Gabriel Zago e o André. E a gente montou uma empresa, nós três, aonde o que a gente foi fazer foi, a gente entendeu que a demanda por corote ela existia e que era um produto muito barato, que era um produto bebível e que estava começando a se popularizar, só que ninguém sabia onde comprar, você não tinha distribuição dele, né? Então você não conseguia encontrar isso em lugar nenhum. Beleza, esse era o primeiro dado que a gente tinha. O segundo ponto é, antes de vocês entrarem na faculdade, até quando eu entrei já estava no finalzinho desse processo, as cervejarias elas costumavam disputar muito o público universitário, porque na cabeça delas, se elas conquistassem o público quando ele estava na universidade, ele continuaria tomando aquele produto para o resto da vida. Então elas criaram algo chamado Skol Facu. Isso no caso da escola da Ambev, né? Mas você tinha o Itaipava 100% também, cada concorrente tinha a sua. E aí eles conseguiam fazer essa distribuição a preços subsidiados dentro dos campos universitários. E basicamente o que a gente falou foi, bom, já que ninguém controla a distribuição de corote hoje, vamos fazer a gente, vamos descobrir quem que toca isso, e vamos lá, a gente vai se vender para esses caras e vamos ver o que acontece. E aí a gente foi lá, batemos lá na porta do pessoal da Corote, o pessoal da Miciato, eles ficam lá em Santa Rita do Passa Quatro, é uma região ali é uma cidade próximo de Ribeirão Preto, mas é uma cidade bem pequena. E, bom, na época eu tinha 21 anos, e aí você imagina, né, negociar com um cara de 60 anos lá na fábrica, tal, conversando, e aonde que entram todos esses contatos e toda essa experiência de ECAD? O que ele não tinha era justamente o processo de distribuição, e por a gente conhecer universitários em 3 estados diferentes, o que a gente mais tinha era contato de pessoas que conheciam as pessoas nas suas universidades, porque elas eram presidentes de instituições, participavam de diversas instituições nas suas faculdades. Então a gente começou a fazer essa distribuição. E além disso, quando eu era presidente do Economias, a gente tinha contratado a empresa para produzir as festas do Economias, né, não para cuidar da parte esportiva, mas para produzir as festas. A gente tinha contratado a Criativa Agência, que era a mesma que faz a produção do Tusca, do Interunesp e alguns outros jogos. Então nessa a gente já conseguiu fechar um contrato de exclusividade para venda de corote com eles e começamos a fazer a distribuição em todo o Paraná, no interior de São Paulo, na capital também, em algumas regiões, e em Minas Gerais, em Uberlândia, e chegou até a BH um pouquinho, mas aí depois BH não deu muito certo, a gente acabou parando. Enfim, esse projeto acabou afundando na época, como eu falei, eu era muito, muito jovem, não que eu não seja ainda, mas na época era consideravelmente mais, não tinha tanta experiência. Foi muito importante para eu aprender, enfim, como funcionam mais as coisas do mundo, né? Porque basicamente esse projeto acabou porque o dono do Corote, ele dampou a gente.
Então, quando ele percebeu o quanto que a gente estava ganhando de dinheiro com o produto dele, basicamente a ideia dele foi, bom, vamos cortar esses caras e vamos tentar fazer agente de distribuição. E aí ele foi encontrando outras formas de distribuir, e a gente não queria também brigar com ele e tal, e enfim, precisava terminar a faculdade, mas caso contrário, talvez hoje no lugar de trabalhar onde eu trabalho, eu estaria em Sorocaba com uma distribuição de bebida nos 3 estados aí. Mas foi um momento muito legal, de muito aprendizado, e para vocês entenderem a importância que esses contatos têm hoje não só hoje, né, mas sempre tiveram, como são ativos muito valiosos mesmo, a importância de vocês conhecerem e criarem essas parcerias durante a graduação. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, e depois dessa experiência, eu tive mais um aninho aí de UFSCar, mais um aninho no curso de economia, onde eu não me formei exatamente quando terminou esse ano, mas estava chegando o ano de estágio, aí só faltava eu entregar a monografia e tal. Eu estava muito na dúvida do que eu queria fazer, se eu de fato não queria empreender ou se eu não queria tentar alguma coisa nesse sentido. E aí eu vi uma vaga aberta para vendas dentro do Facebook. E, gente, tem um adendo aqui que eu quero fazer também, tá? Quando a gente vai contando essas coisas, isso é uma das coisas que é muito importante a gente sempre lembrar é do nosso espaço dentro dos locais, né? Então, sempre bom ressaltar que eu sou um jovem de classe média, sempre estudei em escola particular, sou branco, sou hétero, sou homem, então tudo isso com certeza facilita muito o nosso caminho, mas principalmente dentro da empresa, quando eu fui prestar o processo do Face, foi algo que eu comecei a perceber que existem empresas que já estão começando a olhar para isso de uma forma diferente. E por isso que essa diversidade, essa inclusão e essa vasta experiência que vocês precisam ganhar é tão relevante na hora que a gente chega em um momento como esse. Então, contando um pouquinho mais do processo, né? Foram diversas etapas. Teve uma primeira, as provas online, teste online padrão. Aí depois tinha que montar um case, aí tinha que ir lá um dia participar de um jogo de tabuleiro. Tipo o processo seletivo da ECAD, pelo menos não sei como foi o desse ano ou do ano passado, mas os anos anteriores foi similar a isso, onde era uma espécie de banco imobiliário, que a gente tinha que ficar comprando e negociando com os outros grupos para tentar responder o máximo de perguntas possível. Depois tinha entrevista, e aí, por fim, entrevista com o gestor e saía se você tinha sido contratado ou não. Pois bem, quando chegou no dia que tinha que fazer essa dinâmica lá no Face, eu estava muito na dúvida se eu queria ir ou não. Eu não sabia se eu queria seguir por esse caminho, se eu queria realmente trabalhar com jogos e com universidade. Eu não estava querendo muito me desligar desse mundo ainda. Mas eu fui encorajado, muito encorajado aí, saí de Sorocaba 5 da manhã. E, enfim, peguei um trânsito absurdo nesse dia, tinha que estar lá no Face às 8h30 e eu cheguei já era umas 9h40 já. E aí já cheguei com aquela cara de derrota total, né? Subi o elevador do prédio, já fui na portaria, aí falei pro cara, falei, cara, tô muito atrasado, né? Ele falou, tá. Aí eu falei, tô achando que eu vou embora, né? O que você acha? Aí ele falou, amigão, você veio de onde? Eu falei, não é muito longe não, mas é uns 100 quilômetros. Aí ele, cara, você já tá aqui, dá as caras lá, vamos ver o que acontece. Aí a moça do RH do Face, que inclusive é essa da esquerda pra direita, a primeira da esquerda, na parte de cima, essa loira, a Priscila olhou pra mim e falou, vamos fazer o seguinte então, você quer participar? Eu falei, não, quero, tô aqui e tal. Ela, vou te colocar em um grupo, e aí você se vira, tá? Mas eu não vou aliviar pra você não, ó. Eles já estão respondendo, são 4 perguntas, seu grupo já tá na terceira. Então você busca seu espaço. Aí sentei, comecei a discutir. Teve um pessoal do meu grupo que ficou muito irritado porque deixaram eu participar, estavam meio que bravos comigo e tal. Teve um pessoal que aceitou bem, aí eu ajudei a responder a terceira pergunta, a quarta também. Acho que eu fui super bem na quarta, inclusive. E aí na hora que a gente foi apresentar, uma pessoa do meu grupo foi super legal comigo, me elogiou, falou que eu tinha agregado muito, porém esse cara roubou meu tempo. Então, me elogiando, ele roubou meu tempo, né? Como às vezes você consegue se vender, enfim, atrapalhar o outro candidato, que eu não acho nada legal fazer isso, diga-se de passagem. Inclusive, ele não acabou não passando, talvez tenha sido por causa disso. Mas, enfim. Aí eu acabei e falei, pelo amor de Deus, né? Você deixou eu vir até aqui participar, me dá 30 segundos. Eu falo metade, era 1 minuto que tinha cada um. Eu falei, eu falo 30 segundos, não tem problema. Aí me apresentei e aí a gente tinha que escolher com quem que a gente queria fazer a entrevista do RH depois. Eu fui com a Priscila. E aí eu trouxe toda a bagagem de diversidade e tal. Então, cara, participar de entidade foi algo extremamente relevante para ela. Principalmente uma entidade, principalmente eu conseguindo vender essa questão
da diversidade incluso com a experiência que eu tive, que de fato teve uma experiência de diversidade muito grande na Liga do Economidas, como eu falei, você saber coordenar distintos interesses de faculdades de 3 estados diferentes, umas mais ricas, outras com menos abundância de dinheiro, com alunos de classes mais abastadas, outros menos. Então, isso ajudou bastante. E realmente você ser uma pessoa que dá a cara para, sabe, ser a linha de frente ali, você está disposto a fazer acontecer. Isso são coisas que fazem muita diferença nas empresas, porque mais do que o conhecimento técnico que a gente vai adquirir, se você tem o conhecimento técnico, mas você não é uma pessoa sangue nos olhos, sabe, que vai entregar, que vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer, você realmente perde, acho que uns 70% do seu valor para a empresa. Porque mais do que tudo é você saber, você tem que tocar projetos com outras pessoas, dificilmente você vai trabalhar sozinho numa área. Então ter essa convivência, ter essa experiência, ter esse aprendizado é muito importante. E aí eu coloquei 2 fotos aqui também, essa do... eu sempre coloco as fotos de encerramento, né? A anterior também do Economidas que eu coloquei, as 2 anteriores, uma era do dia que terminou a minha gestão como presidente, que estava todo mundo, e a anterior era do dia que terminou os jogos, antes da gente entregar a premiação, tanto que dava para ver que eu estava com a cara bem acabada, né? Mas essa daqui é de um dos meus últimos dias como estagiário, mais ou menos no meio do ano, e essa daqui foi em abril do ano passado, quando a gente estava lá na sede, em Menlo Park, na Califórnia, conhecendo o campus do Facebook. Então, foram momentos muito legais, só para, né, eu comecei a trabalhar lá, agora contando um pouquinho mais, até que o Carlos tinha perguntado aí no começo. Comecei a trabalhar lá numa equipe de vendas, então, basicamente o que eu faço é venda consultiva, não sei se vocês entendem muito bem como que isso funciona, mas eu tenho uma carteira de clientes que já investe com a gente, e eu tenho uma meta de multiplicar esse investimento deles, bem como também fazer com que eles cresçam dentro das nossas plataformas, eles tenham um retorno positivo para os negócios deles também, não é só uma venda pela venda. Então, é muito desafiador no sentido de que você tem que pensar a estratégia, você tem que saber ter contato com todo mundo, saber quais são as alavancas que você tem que mexer dentro do seu cliente para que determinadas ações que você está programando para atingir os seus objetivos como empresa aconteçam. E aí não só os seus, né? Mas como as minhas metas estão atreladas às metas dos meus clientes, então a gente consegue crescer todo mundo junto e isso é muito legal. Primeiro eu trabalhei em uma carteira mista de clientes menores, quando eu era estagiário, tinha uma meta era bastante dinheiro ainda assim, mas era bem menor do que é hoje. Depois eu passei a atender clientes de serviços profissionais. Serviços profissionais entenda-se por diversas franquias, então depilação a laser, franquias de beleza, tinha franquias de odontologia também, pessoal de várias clínicas, eu não posso falar o nome do cliente, mas clínicas médicas e tal. Então eu trabalhei mais 1 ano com esse setor e aí depois eu acabei mudando para o time de serviços financeiros, até por ser economista, acho que tem um pouco mais a minha cara também. E hoje eu atendo o setor imobiliário. Já tem 6 meses que eu estou atendendo o setor imobiliário lá no Face. E aí é isso, é uma carteira com diversos clientes do setor. Estamos passando por essa crise agora, né? Tá todo mundo tendo que se reinventar, mas isso está sendo muito legal. E é isso, basicamente o trabalho é esse. Quer passar pro próximo slide também, por favor? Bom, e aí eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês, né, as vantagens e as desvantagens que eu vejo de ser um filho da ECAD, um filho da UFSCar hoje em dia no mercado. O que isso me trouxe de bom e o que isso me trouxe de aprendizado, né, e o que isso me trouxe, às vezes, de desvantagem. Primeiro ponto, o Face é uma empresa que ele preza muito pela diversidade. A gente tem um estudo interno que demonstra que se os nossos times são diversos, eles performam melhor do que um time não diverso. E aí você tem alguns motivos para isso. Primeiro, diversidade aumenta a criatividade, então vai mudar a forma com a qual a gente consegue entregar resultados, né? Tem sempre alguém disposto a inovar, disposto a ser diferente. Tá? Segundo ponto, o próprio a própria questão da diversidade é muito importante num contexto em que a gente tem um país ainda que é extremamente desigual, né? Não só um país, mas o mundo todo é assim. Então, ajudar a mudar um pouco esse status quo é uma missão que a gente tem como empresa, uma vez que a gente fala sempre de transformar o mundo, digitalizar e dar voz a pessoas que não eram escutadas até então. E um terceiro ponto é que a nossa plataforma é utilizada por todos, né? Então, ela não é uma plataforma paga. Você tem desde pessoas dos mais distintos países trabalhando, trabalhando usando a nossa plataforma.
Então, se você não tiver alguém que está na pele de determinado extrato da população, você não vai entender o que aquela pessoa sente da plataforma, o que ela acha, quais são as necessidades dela. Então, a diversidade é algo muito importante até para a gente conseguir manter a ferramenta, e aí quando eu falo a ferramenta, estou falando do nosso grupo de aplicativos, tá? Mas manter as ferramentas relevantes em diferentes mercados e para diferentes estratos da sociedade. Bom, beleza. Dado isso, trazendo um pouquinho da questão das vantagens e desvantagens. Então, essa questão da diversidade fez com que o Face, no meu ano de estágio, fosse buscar não só gente nessas três que eu coloquei aqui, FGV, SPM e INSPER, que é o clássico de toda a empresa aqui de São Paulo, eles contratam muito dessas faculdades mesmo, e fossem buscar pessoas mais no interior, em faculdades públicas e tal, para entender se eles conseguiriam trazer um background diferente, pelo menos, né? Pessoas com uma história diferente, estudaram em lugares diferentes. E algo que eu vejo muito acontecendo hoje no mercado nesse sentido é, quando eles têm que buscar alguém que é mais especialista em determinado assunto, eles preferem buscar as universidades públicas. Então, você vai pegar um engenheiro de programação, você vai pegar um economista, por exemplo. Tem a Lisandra, até que foi do curso de economia também, 2016, se eu não me engano, ela é economista da XP. Então, você vai pegar um economista, sabe, para fazer um trabalho de economista mesmo. Tal. Esse, normalmente, acredito que eles buscam mais nas universidades públicas. Agora, quando você pega cargos mais generalistas, e que como a gente é um país periférico, são esses os que tem, principalmente em empresas multinacionais do nosso país, né? Quando eu falo generalistas é que você não executa nenhuma ação específica. Você não tem nenhuma atividade exclusiva ali, né? Que é só você. Você sempre depende de outras coisas. E, por exemplo, setor comercial e tal, que você precisa ter um brasileiro atendendo o Brasil, não tem muito o que fazer. Então, quando você pega um generalista, normalmente eles preferem pegar dessas faculdades que eu citei agora há pouco, né, daqui de São Paulo. E aí, por que eu vejo muito isso acontecendo? Eu tenho um super amigo meu aqui, que ele é formado na SPM, fez Relações Internacionais, e eu perguntei para ele, eu falei, cara, a minha graduação, assim, imagino que tenha sido completamente diferente da sua, né? Como é que foi, assim, estudar na SPM, morar na casa dos pais, assim, tá numa faculdade que não tem muita diversidade, porque querendo ou não, o custo da mensalidade é altíssimo, não tem cota, né? Não tem, deve ter algumas bolsas, mas imagino que muito poucas. Então, como que foi isso? E aí eu fiquei chocado, porque ele me falou, cara, o primeiro ano, lá na verdade os 2 primeiros anos são de manhã e os últimos 2 são de noite, que é justamente para você já poder estagiar. Então, eu que sou economista, na UFSCar, eles não deixam a gente estagiar até ter X créditos, que normalmente é até o seu último ano, até X créditos cumpridos, né? Então, nesse primeiro momento, eu já senti uma diferença aí. Aí, segundo, ele falou, para mim, os primeiros 6 meses eu realmente ficava um pouco à toa, mas ainda no primeiro ano eu já entrei na empresa júnior e aí acabou esse lance de ficar à toa. Eu falei, mas como assim, né? Acabou, tipo, o que você tanto fazia na empresa júnior? Ele falou, a gente trabalha das 2 às 6 todo dia e recebe um auxílio, tal, não é um salário tão alto, mas recebe da faculdade, tem projeto, a universidade tem uma estrutura para não só para receber a empresa júnior, mas inclusive para angariar esses projetos no mercado para eles. Isso não é só na SPM, tá? Isso se inclui para a FGV, para o INSPER. Então, eles têm uma vivência de trabalho generalista muito maior do que a gente. Aí, quando você chega no mercado, você vai preferir contratar quem? A pessoa que, sei lá, trabalhava das 2 às 6 na empresa júnior, já teve outros 2 anos de estágio, já sabe como mandar um e-mail, já sabe como conversar, já sabe como se portar numa reunião, já sabe como, enfim, diversas coisas do dia a dia, né? Ou você vai preferir contratar alguém que está chegando agora e, sabe, está fresco, que às vezes tem um conhecimento técnico muito maior, porque o curso acaba sendo muito mais aprofundado na parte, não na parte prática, né, mas na parte teórica. Você vai preferir contratar essa pessoa para fazer um trabalho generalista ou alguém que está acostumado a fazer isso, né? Foi treinado pela faculdade para fazer isso. Então eu diria que essa é uma desvantagem que a gente tem, mas pelo outro lado eles não têm essa questão da diversidade, porque todo mundo ali é mais ou menos da mesma bolha. São mensalidades super altas, eles não têm muito contato com o mundo real, eu diria, né? Fica preso um pouquinho nesse mundo, só um momento. E, enfim, e aí, por conta disso, eu sinto que essa foi uma grande vantagem que eu tive, não só na hora de prestar o processo, mas também de entender como são as pessoas lá dentro da empresa. Então, cara, eu preciso conversar com alguém do TI. Vai, sabe? Preciso desenvolver alguma coisa com alguém que é uma personalidade completamente diferente da minha. Isso também funciona. E aí, a grande vantagem mesmo da nossa para deles é que a gente consegue, sim, competir de igual para igual, entrar num processo seletivo de igual para igual com eles. Como eu falei, tem essa discrepância de normalmente eles terem essa experiência
mais profunda do que a gente em processos profissionais e tal. Mas, no fundo, a gente também não está pagando mensalidade para estar aqui, isso já é uma conta, se você fizer a conta aí por 4 anos, dá uns R$500 mil aí que você acaba economizando por estar estudando numa faculdade pública. Então, eu diria que essas são algumas das vantagens e desvantagens. E aí, o que é muito importante, na minha visão, para a gente pelo menos tentar equiparar um pouco com esse pessoal que tem essas experiências nas particulares, é justamente a gente correr atrás, porque a gente não tem esse apoio na UFSCar, né? A UFSCar, eu entendo, é dinheiro público, talvez não deva ser a maior preocupação do governo mesmo bancar uma quadra e bola para os estudantes, sabe? Então, sim, eu luto por isso, mas entendo que talvez não seja a prioridade de um país que tem gente passando fome até hoje. Mas, ao mesmo tempo, saber que é a gente que cria, a gente que vai atrás, tira o negócio do zero, inventa da cabeça, vende tapioca na faculdade, faz rifa, faz não sei o que para conseguir o dinheiro, sabe? Não só na ECAD, mas diversas entidades. Cria evento, vai atrás, inventa reunião com não sei quem, faz parceria com locais da cidade, ajuda a comunidade da cidade. Então, a gente tem uma garra e uma vontade de fazer as coisas acontecerem que, normalmente, eu vejo que pessoas em situações mais cômodas, e como eu falei, eu venho de uma situação de muito privilégio, eu sei assumir isso. Então, sim, eu venho de uma situação um pouco mais cômoda que muita gente que estudou comigo, mas ainda assim a UFSCar me ajudou a desenvolver, assim, trabalhar junto com essas pessoas e a desenvolver essa paixão por entregar resultado e ver objetivo nas coisas, ver onde eu queria chegar e aonde a gente como coletivo queria chegar, né? E eu trago muito isso como bagagem para o exercício do meu trabalho hoje. Então, eu diria que essa é uma vantagem, assim, não parece ser uma vantagem, se você não estiver disposto a fazer isso virar uma vantagem, isso não vira uma vantagem, isso vai ser uma desvantagem, mas se você estiver disposto a correr atrás, pegar alguma entidade que você se identifica, e eu não estou falando só de atlética, pode ser a que você achar que é mais a sua cara. Você pegar uma entidade que você se identifica e fazer ela crescer e buscar vestir a camisa, as pessoas percebem, sabe, no processo seletivo, quando você vai lá e conta, e seu olhinho enche, seu olhinho brilha, a pessoa do RH entende o que está acontecendo ali. Então, é muito importante que vocês tenham essa experiência para transformar essa desvantagem que a gente tem em uma vantagem frente às particulares. Podemos passar para o próximo? Opa, pode voltar um então. Falei errado. Achei que tinha mais um aí, mas eu acabei colocando no final. Bom, e aí tem um ponto que é muito importante também, né, que eu não falei da UFSCar, por mais que essas 3 concorrentes, elas não estejam no âmbito do interior, elas são todas da capital, mas uma vantagem muito grande que eu vejo do nosso campus também é ele ser situado em Sorocaba. Então, claro que depende do que você quer para sua vida, né, não tem certo e errado, você pode querer voltar para sua cidade natal depois que você se formar, você pode, enfim, mas, ao meu ver, se você busca estar bem posicionado nas maiores empresas que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, grande maioria delas, assim, imagino que uns 90% está estabelecido em São Paulo. Uma concentração muito grande que a gente tem, infelizmente, no país, mas é o local. Então, estar perto da capital faz com que a gente tenha essa possibilidade um pouco maior de prestar processo de estágio de férias, participar, que essas próprias empresas venham até a gente. Né? Então, por exemplo, a gente consegue trazer o Itaú no UFSCar, consegue trazer diversos bancos. É claro que não é um trabalho fácil, mas vocês podem ter certeza que a gente estivesse a 400 quilômetros de distância, isso com certeza não estaria acontecendo. Não tem, é fisicamente impossível alguém dar um jeito de sair uma horinha mais cedo do trabalho para fazer uma palestra em Ribeirão Preto, saindo de São Paulo, do que fazer uma palestra em Sorocaba, que a pessoa consegue combinar o horário, né? Então essa questão da geolocalização é algo que quando eu fui fazer o UFSCar eu não tinha na cabeça, eu até queria fazer o FRJ no começo. O FRJ é uma excelente universidade, tá? Não me entendam mal. Mas o fato da gente estar localizado perto da capital dá uma vantagem em termos de respirar esse mesmo ar que eles, entender essa questão um pouco mais corporativista e ter um pouco mais esse clima ali perto de nós do que essas universidades que são um pouco mais afastadas. Então, esse é um ponto muito positivo também. E aí, por fim, era isso, pessoal. Pode passar para o próximo agora, que eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, era isso. E eu queria abrir agora para perguntas e respostas, que eu acho que é que a gente ganha mais. Se deixar só o monólogo meu aqui falando, daqui a pouco vai todo mundo dormir aí do outro lado da tela, e não é isso que a gente quer, né? Então, por favor, estamos abertos a perguntas aí. E depois, pessoal, só queria pedir 5 minutinhos aí no final para agradecer a turma da DM aí do centro acadêmico, que
fez o convite aí para o evento que proporcionou isso pra gente. Então, por favor, façam perguntas e respostas, perguntas aí que eu vou trazer as respostas para vocês. Pode ser? Gente, só para falar um pouquinho, vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta, mas a gente pede que seja de no máximo 3 minutos para não ficar uma coisa muito extensa. E a gente já vai enviar o forms de feedback para vocês responderem e receberem o certificado depois, tá? Obrigado. E aí, Carlos, só ia te falar uma coisa também. Se quiser estender 10 minutinhos aí, como a gente esperou o pessoal entrar, por mim não tem problema, tá? Eu tô tranquilo. Ótimo, então a gente estende. Beleza, por hoje sextou já. Hoje eu não vou trabalhar mais não. Fiquem à vontade aí, pessoal. Qualquer tipo de pergunta, viu? Não se acanhem. Opa, boa noite. Boa noite, Enzo, tudo bom? Opa, tudo bom, Luiz? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma curiosidade minha qual foi o seu maior desafio que você pensa dentro do processo seletivo do Facebook? O que você acha que pode atrapalhar, que pode atrapalhar você? Se foi uma dificuldade que você teve que enfrentar e a parte mais difícil, basicamente, do processo seletivo? Eu acho que foi. Obrigado pela pergunta, primeiramente. Eu diria que a parte mais difícil de verdade para todo mundo é a identificação cultural com a empresa. Esse é um ponto que eu queria ressaltar também. Às vezes as pessoas falam para mim, né? Nossa, cara, mas você trabalha no Face, bacana, tal. Realmente é legal, não é fácil passar lá, não é uma coisa, não é simples. Mas primeiro, essas empresas, Facebook, Google, vão começar a se tornar cada vez mais normais, tá? Elas estão num processo de crescimento muito acelerado e vai abrir cada vez mais vaga. Essa é uma realidade. Então, cada vez mais vai ser normal você trabalhar numa empresa digital do que numa empresa analógica, né? Elas vão ganhar cada vez mais espaço, ao meu ver. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, como é uma empresa que é muito preocupada com essa questão de diversidade, e é uma empresa que tenta ser mais humana, eu diria que você tem um primeiro ponto ali que é bem desafiador, que é você se identificar. Então, você tem o teste cultural, que eles chamam. E aí, esse primeiro teste, cara, vocês vão fazer não só para Facebook, mas para qualquer empresa que vocês forem prestar. Às vezes você vai falar, nossa, eu quero muito trabalhar, sei lá, no Itaú, não sei, ou no JP Morgan, ou na Johnson Johnson, ou em algum fundo. Se você não passar nesse teste de identificação cultural com a empresa, não adianta. E assim, e às vezes você pode até fingir, sabe, mentir no teste para você ser aprovado. Mas depois, quando você entrar lá, cara, por experiência minha própria, assim, não pelo que eu passei, até pelo que eu já tive, eu fiz um estágio de férias também, né, do Banco Pan, aprendi pra caramba lá também, isso foi em 2016. Mas se não é uma empresa que você compactua valores, eu sinto que seu dia a dia lá dentro fica um pouco mais complicado. E a sua projeção de carreira também acaba ficando por conta disso, que você não tem a mesma motivação para trabalhar, para entregar resultado. Foi pensando um pouco nisso que eu falei em termos das entidades, né? Escolham a que parece mais com vocês, que vocês se identificam mais. Então, eu vejo isso um pouco no mercado. Às vezes as pessoas, cara, eu quero muito trabalhar no Face, mas, meu, se não é um local que não tem o seu perfil cultural, assim, o seu perfil de desempenho e tal, não adianta você querer ir lá, porque isso não é o que vai te gerar. O dia a dia lá não vai ser gostoso, entendeu? Então, esse acho que é um primeiro ponto. E é muito desafiador você, às vezes, ser reprovado em alguma coisa que você quer muito entrar, simplesmente porque você não é o perfil daquela empresa e talvez você não tenha maturidade naquele momento para entender isso. Mas confiem no que eu tô falando para vocês agora, que se for esse o motivo, cara, melhor é vocês não entrarem lá mesmo. E aí o maior desafio foi, como eu falei para vocês, no dia ter pego esse trânsito aí inesperado, ter tido um acidente ali em Barueri, e eu simplesmente chegar 1h30 atrasado, o único depois de todo mundo, e o processo já tá acontecendo. E aí na primeira pergunta, tinha um cara que ele tava respondendo, e era uma pergunta que eu não lembro exatamente como era agora, mas basicamente a gente tinha que decidir onde a gente investiria não sei quantos milhões de dólares. Tinha que fazer uma análise por uns gráficos assim dos mercados que a gente tinha disponível para investimento, acho que era Canadá, Austrália e Brasil, e aí você tinha que escolher em qual você investiria e por quê. E eu cheguei, meu grupo já estava respondendo, só que eu olhei aquilo e falei, cara, tá muito errado. Só que como meu grupo tinha
um líder, quando você vai no processo seletivo, normalmente você tem um que é o líder, o outro que é o ouvinte, e aí o resto do grupo se dispersa entre esses dois, né? O líder tinha dado essa resposta, ninguém no meu grupo meio que quis enfrentar, e eu fiquei na dúvida e bati o pé na hora e falei, cara, tá erradíssimo o que você tá falando, desculpa, eu sei que eu cheguei agora, mas você vai matar o grupo se a gente for por esse caminho. E o pessoal da RH reparou, né, que eu meio que tive essa audácia aí, e a gente voltou atrás, só que na verdade ninguém do grupo concordava com eles, ninguém tinha coragem de falar no momento. E como eu falei, a gente acabou mudando o caminho. E na última questão também era uma pergunta sobre causa LGBTQ+, que estava chegando, eu não lembro exatamente qual data agora que era, mas estava chegando alguma data do movimento, e o que a gente como empresa poderia fazer para ajudar no movimento. O meu grupo tava, tem um cara do meu grupo que falou, cara, acho que acho que o Facebook já faz muito, né, comparado com o mercado, acho que já tá bom, sabe, acomodado, assim, tamo num... E aí foi desafiador na hora entrar e, enfim, ter que impor, digamos assim, mas foi muito bacana e o Face tem muito espaço para isso, né? Então, se você pega os nossos valores, assim, tipo, eu tenho muita abertura para discordar de um diretor e falar, não, cara, não concordo com isso. Obviamente, normalmente ele vai saber mais do que eu e ele vai me dar uma aula, mas não tem problema nenhum eu virar e discordar dele. Então, é uma das características da empresa. Teve a entrevista, como eu falei, foi muito boa, assim, acho que as experiências que eu tive na faculdade contribuíram muito e realmente a moça da RH gostou bastante de tudo isso. E a entrevista final com os gestores foi um pouco mais complicada, assim, na hora eu fiquei muito nervoso, mas acho que eu não demonstrei tanto que eu tava nervoso, eu saí de lá falando, cara, acho que eu só não passo se eles acharem que eu cheguei atrasado e que eu não sou comprometido no primeiro dia, né? Quando eu voltei para a entrevista com os gestores, eu achei que era muito minha cara o lugar, assim, acho que tinha me dado muito bem lá, sabe? O trabalho em si também era muito comunicativo, com uma parte analítica, então eu acho que encaixou muito bem. E aí, só fugindo um pouquinho da resposta da sua pergunta, mas é algo que eu queria falar para vocês também, talvez vocês não tenham muita noção agora na graduação, mas, por exemplo, quando eu estava na UFSCar, numa turma de economia, eu não sou muito bom de matemática, né? Tipo, a gente tem cálculo e tal, mas matemática não é meu forte. E aí eu achava sempre que eu era ruim de matemática, ou ruim de análise e tal. Aí quando você entra num time de vendas que é extremamente diverso, tem gente de publicidade, tem engenheiros também, tem administradores também, enfim, relações internacionais, é mais focado nesses 4 cursos. Mas quando você entra de pessoas que têm diversas graduações diferentes, né, você começa a ver que às vezes algo que você não era muito bom na sua turma da faculdade, você é bom ali naquele ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu não sou o cara mais analítico do time, como eu falei, tem alguns engenheiros lá também que acabam tendo essa capacidade melhor que a minha, até porque eu não sou tão bom de matemática. Mas quando você pega isso, quando você leva isso para o ambiente de trabalho, às vezes você acaba se surpreendendo, sabe? Coisas que você não achava que você era bom no ambiente que você estava anteriormente, mas quando você pega um ambiente imerso, você consegue ficar bem em cima daquilo. Respondido, Enzo, qualquer coisa, manda aí que a gente entre em mais detalhes. Sim, muito obrigado. Eu só vou aproveitar a deixa também para fazer uma última pergunta. Em relação ao Facebook, ir para o mercado de trabalho e empreender. Por que você, no final das contas, decidiu ir para o mercado de trabalho? Alô? Cortou o Você... final da sua pergunta. Em relação ao Facebook, ao mercado de trabalho e empreender. E aí depois você cortou. Tá. O que eu ia falar, porque hoje em dia, na real, você tem vontade de voltar a empreender ou tem uma tendência a se manter dentro do mercado de trabalho mesmo? Perfeito. Então, para explicar também, nessa questão de empreender, eu acho que a gente tem que sempre contar um pouquinho da nossa história, porque às vezes parece fácil a gente falar, tem que empreender, tem que não sei o quê, mas ninguém... Por exemplo, no meu caso, um dos fatores que complicou a minha vida é que por mais que eu seja bem privilegiado, ainda também não estou no topo do privilégio. Então eu não conseguia contar com uma verba familiar aí para dar o start na empresa. Assim, a gente começou com R$0. Tudo bem, como eu falei, né? Eu tinha tempo, estudava numa faculdade boa, tudo isso e tal, também é que eu saí lá de baixo. Mas a gente começou com R$0 e os contatos permitiram com que muito rápido a gente criasse um fluxo de caixa muito interessante, assim, tipo, a gente estava lucrando mais de R$20 mil por mês no começo. Então estava muito bom, para 3 pessoas estava excelente, na real, né, com aquela idade. Enfim, até para depois. Mas o ponto, assim, é que o que você mostra para o mercado é que você é uma pessoa interessada, entendeu? No Facebook eles têm no Vale do Silício como um todo, na verdade,
eles têm uma frase que é como é que é mesmo? Work hard, fail harder. Então, assim, trabalhe duro e falhe mais duro ainda. Falhe, né? No sentido de falir mesmo, de ir à falência, de falhar. Então, eles falam que é impossível você ter sucesso se você nunca tiver quebrado uma empresa na vida antes. É uma coisa que faz parte da cultura dessas empresas de tecnologia do Vale do Silício, é você tentar e você falhar, e você tentar de novo, e você falhar de novo, e você mostrar que você é uma pessoa resiliente e capaz de lidar com as transformações, não só que o mundo impõe, mas as derrotas do dia a dia também, porque elas vão acontecer, cara. Tem dia que você não vai ser promovido, tem dia que não sei o quê, tem dia que você não vai bater a meta, vai bater e tal. Isso faz parte. Sobre se eu tenho vontade de empreender de novo, sim, eu tenho. Inclusive, se eu tivesse provavelmente aí, enfim. A questão é que hoje, se eu não teria outra, assim, eu preciso trabalhar para construir o meu patrimônio, entendeu? Eu não tenho patrimônio herdado ou algo nesse sentido. Não tem como eu virar pro meu pai e pedir dinheiro para ele para eu criar alguma coisa. Isso é impossível. E aí você ter só uma ideia e começar no mercado é algo que é meio sonhador também. Ou você conhece alguém que já tem um capital para te financiar, ou você tem que ter construído esse capital. Então, no momento, eu gosto muito de onde eu trabalho, tá? Não tenho pretensão de sair de lá tão cedo, tô aprendendo muito ainda, cada vez mais. Tenho um pouco claro o caminho que eu quero traçar lá dentro. Às vezes na verdade, não tão claro, mas eu tenho uns 3 caminhos claros que eu quero traçar lá dentro. E a minha ideia é, sim, continuar adquirindo experiência, juntando patrimônio, para um dia eu ter capacidade já de investimento e tentar criar meu próprio negócio. Já com mais corpo, né, e algo mais certeiro. Muito obrigado. Imagina. Gente, podem ir mandando o que vocês querem fazer pergunta pelo chat pra gente fazer uma coisa ordenada, tá bom? Ô, Felipe, Oi, diga. queria perguntar, tipo, quantos processos seletivos você prestou, assim, como que foi a sua trajetória antes de chegar no processo seletivo do Facebook especificamente? Tipo, você fez muitos processos seletivos, você treinou, como que foi? Beleza. Tem algumas estratégias aí que o pessoal costuma adotar, né? Tem o pessoal que presta tudo, e aí no que passar vai, e tem o pessoal que normalmente seleciona mais as empresas que acredita que tem um perfil mais similar. Eu fui pela segunda opção. Então, no ano que eu passei no Face mesmo, eu prestei 2. Eu prestei a Ambev, que eu também eu passei. Quer dizer, na verdade, eu não continuei até o final. Eu tava prestando 3 coisas, na verdade. O trainee do Itaú, o, o processo seletivo do Face e o processo de estágio da Ambev. Aí o da Ambev, eu cheguei para, acho que se eu não me engano, eu cheguei para ir para entrevista, mas aí eu desisti porque eu já tinha sido aprovado no Face. Antes disso, eu tinha feito, como eu falei, um estágio de férias no Banco Pan. E aí nessa vez que eu prestei no Banco Pan o estágio de férias e prestei no Itaú também o estágio de férias. No Itaú eu não passei, eu fui, acho que, fui até entrevista com o gestor 2 vezes, eu fui até entrevista com o gestor do Itaú no estágio de férias e não passei as duas. Tá? Então, como eu falei para vocês, galera, trabalhem duro, mas assim, não tenham medo de falhar também, acontece, sabe? Super normal, não necessariamente significa que você é um bom profissional, um mau profissional. Às vezes é simplesmente cultural com a empresa, ou às vezes é o momento, às vezes é a vaga, é um detalhe que aconteceu ali. Talvez se eu não tivesse chegado atrasado no dia do Face, eles não tivessem, sei lá, se surpreendido com a coragem que eu tive de sair falando ali no meio do grupo, isso chamou a atenção e fez com que eu entrasse, enfim. É tudo muito é tudo muito subjetivo, sabe? Né? Nessas coisas. É claro que você tem que estar preparado para quando a oportunidade passar, mas nada garante quando ela vai passar. Então, se qualifiquem, foquem no que vocês são bons, principalmente, eu diria. E, enfim, uma hora a oportunidade chega, se você estiver preparado para ela, né? Se você se qualificar, se você se preparar e tal, uma hora ela vem. Tá? Mas não tenham, assim, não tenham pressa e nem se sintam, puta, não passei num processo, nossa, que fracasso. Não, cara, longe disso. Segue com força aí que uma hora vai. Se prepara, tenta de novo, estuda que uma hora vai dar certo. Aí também você perguntou, né, para a última fase do processo do Face, para o dia da entrevista, na verdade, eu estudei muito meu case, preparei ele bem direitinho, e para a entrevista final eu estudei bastante. Esse sim, bastante, assim. Estudei umas 8 horas, vai, talvez, total.
porque eu não sabia nada da ferramenta, como funcionava. Então eu fui descobrindo tudo ali, vendo vários vídeos e pesquisando no próprio site do Face, para empresas, né, e tal. E aí sim eu estudei mais, mas era a fase final já de algo que eu queria muito. Então eu já fui mais decidido que eu ia dar um jeito de conseguir, entendeu? Entendi, valeu. Imagina. Ah, alguém fez uma pergunta aqui? Boa. Você já tinha esse... Ah, tá. Você já tinha esse plano ou foi algo que você obteve durante o tempo? Tipo uma influência de fora que te levou até aí? Desculpa, Lívia, quando você pergunta desse plano, o plano de trabalhar no Facebook em si? Se for sobre isso, eu não tinha um plano específico de trabalhar no Facebook. Como eu te falei, quando chegou a minha hora de estagiar, eu estava completamente perdido, assim, o meu plano... Se eu fosse falar assim, na época, o que eu achava ideal? O que eu queria fazer era trabalhar com os jogos universitários, assim, sendo muito honesto. Tá nesse meio. Eu queria trabalhar em alguma empresa que produzisse esses eventos. Só que eu sei mais ou menos assim, não que... Mas eu sei que em termos de plano de carreira e remuneração são coisas que seriam um pouco mais sofridas, assim, sabe? Mas o que eu achava que era legal de se fazer nessa época era isso. Então, ainda gosto muito disso, mas de fato, como eu falei, eu não tinha o dinheiro para criar a minha empresa e investir e começar um negócio assim, entendeu? Então, ficou pelo caminho. Ah, Thaís também mandou aqui. Felipe, você citou que há muita diversidade no Facebook e diversas pessoas de outras formações na área que você trabalha. Você diria hoje em dia, como estudante, devemos ser mais especialistas na nossa área ou buscar essa diversidade e conhecer mais sobre o todo e demais áreas que estão correlatas? Boa, obrigado pela pergunta também, Thaís. Bom, primeiro, eu falei que tem sim muita diversidade no Facebook, a gente de fato é uma empresa modelo nesse sentido para o mercado, porém a nossa jornada nisso está só 1% terminada. Sim, existe mais do que em outros lugares, mas ainda assim está longe do ideal. Quando a gente fala que no Brasil a gente tem 55% das pessoas se identificando como negras ou pardas, e aí se identificando, né, porque provavelmente tem até mais pessoas que não se identificam como, mas são, com certeza, se você for lá no escritório, você não vai ver 55% de negras ou pardas trabalhando na minha equipe. Então, é uma empresa que se empenha muito, por exemplo, a gente tem que saber falar inglês para trabalhar lá. Tem uma entrevista em inglês, você não precisa ser proficiente em inglês, nem nada disso. Meu inglês estava mega enferrujado, inclusive, quando eu fui fazer a entrevista em inglês. Mas você tem um dado que só 3%, 3 ou 2, 3, acho que é 3% da população brasileira domina o idioma inglês. Então, como é que você é inclusivo quando você tem um desafio desse, sabe? Em que você quer contratar uma população que, se você olhar a dinâmica brasileira, a população negra e parda tende a fazer mais parte do extrato em termos de riqueza, né, mais baixo, assim, da sociedade, como que você cobra que essa população tenha inglês, por exemplo? Então é algo que a gente está revendo e está, inclusive, topando pegar, se você não fala inglês, beleza, a gente vai pagar seu curso, então e aí você aprende, beleza? A gente vai pagar um curso intensivo, óbvio que você vai ter que ralar mais do que os outros estagiários que só vão ter que trabalhar, não vão ter que fazer isso também, mas estamos te dando a oportunidade. Então é basicamente isso. E aí, trazendo um pouquinho, né, voltando um pouco mais para sua pergunta, eu diria que depende um pouco do que você quer seguir como carreira e o que você pensa. Então, por exemplo, tem amigos meus que trabalham como economistas nas instituições que eles trabalham, né? Eu usei o exemplo da Lisandra, que é economista na XP. Enfim, tem outras pessoas também que eu não vou ficar citando os nomes aqui agora, mas se você tiver essa preocupação, se você sente que quer dizer, se você tiver esse objetivo, se você sente que você domina muito a área de conhecimento que você está atuando, aí eu diria que você pode tentar. Eu diria que se você quiser ter mais facilidade de se encontrar no mercado de trabalho brasileiro, talvez seja melhor você ser generalista. Se você quiser ocupar uma vaga específica, porque você gosta muito, seja especialista, mas entenda que, na minha visão, vai ser muito mais complicado você conseguir alocar corretamente no mercado, numa posição boa, assim, mais confortável. Essa é a minha visão hoje. Aí essa é a minha visão, tá, gente? Não é a visão do Face, né? A minha visão do IS pela experiência que eu tive até agora. Pode mudar também ao longo dos anos, obviamente. Trazendo um exemplo disso que eu falei para vocês, não é também que eu acredito que a educação não é importante, você se especializar nas matérias, não é nada disso. Tanto que, inclusive, vou começar agora no meio do ano, eu inicio o mestrado em administração, inclusive. Eu formei em economia, né? Vou fazer o mestrado em administração agora. Justamente porque eu vejo que tem alguns temas mais gerenciais, assim, de funcionamento de empresa e como que
como que essas coisas funcionam, que eu não tive muito focado no meu curso de economia. A gente tem uma coisa um pouco mais básica que vocês que fazem o curso de administração. Então eu sinto um pouco falta disso no meu dia a dia de trabalho, e aí vai ser mais um conhecimento que eu vou conseguir trazer e agregar, né? Respondido, Thaís? Se não ficou muito claro aí, ficou com dúvida ainda, fica à vontade para perguntar de novo. Ô, Felipe, se já acabou aí, eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Claro, manda ver. Qual que era seu plano inicial quando você entrou na faculdade? Tipo, você já planejava trabalhar em algum mercado, assim, já tinha uma noção do que você queria ou só foi assim, vamos ver no que dá, como que era isso? Muito transparente, tá? 100% sincero e trazendo para minha realidade. Eu ia fazer jornalismo, eu nunca quis fazer economia ou administração e tal. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano, eu até prestava, eu morava em Brasília antes. E em Brasília, não sei se nas cidades de vocês, não sei de onde vocês são todos exatamente, mas a gente tinha o PAS lá, que basicamente você fazia uma prova no primeiro, outra no segundo, outra no terceiro ano, somava as 3 notas e aí você tinha uma cota para ingressantes direto do ensino médio. E aí você passava direto do PAS. Ou senão você podia prestar o vestibular também, ampla concorrência com as pessoas de outras que não teriam concluído o ensino médio naquele ano, né? Já que teriam concluído anteriormente. Então eu ia fazer jornalismo, estava muito certo disso, meu pai é jornalista, e aí meus tios, assim, sabe, meu padrinho é jornalista, meu tio é jornalista, meu outro tio é jornalista, tem muita gente que é jornalista na família, né, que esses não são familiares oficiais, mas são tios, assim, que eu tive por conta de eu ter nascido muito cedo, assim, na vida dos meus pais, então eu acabava tendo que ficar com alguns tios adotivos aí, no meio do caminho. Mas eu ia fazer jornalismo e aí meu pai falou para mim, falou, cara, é um mercado muito saturado, não é um mercado assim que tem muito futuro, eu acho que você vai se frustrar muito, sabe? Porque tem muito disso também, às vezes você escolhe uma profissão esperando que vai ser um negócio super legal e você não tem nem condição de trabalho decente para você realizar aquilo lá que você tanto quer. E aí, por ser jornalista, tem muito livro na casa do meu pai também, e ele me deu um de economia, um de relações internacionais e um de jornalismo para eu ler. E eu acabei optando por fazer economia. Ou seja, o plano do que eu ia trabalhar, o que eu ia ser, o que eu ia fazer, eu não tinha a menor ideia. Eu só entendi o que eu ia aprender, achei interessante e falei, vambora, vamos por aqui. Então depois eu vejo o que dá para fazer com isso. E sabia que era muito amplo, que eu poderia trabalhar em N empresas e vários setores, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, não. Foi mais pro meio da faculdade que eu vi que econometria não ia ser meu forte, nem cálculo, que eu falei, bom, acho que talvez seja o lado mais comercial meu mesmo que eu tenho que explorar, não tanto o lado analítico. E aí é o que eu falei também, todas as vagas que vocês forem ocupar, tem uma, por exemplo, dá para eu fazer algo analítico no meu time, entendeu? Não é tão profundo assim e tal, mas às vezes a gente tem que fazer algumas análises, e pode acabar sobrando para mim, normalmente acaba sobrando para eu fazer, entendeu? Basicamente isso. Entendi, valeu. Grande Nicão, Nicolas Godoy. Salve, Mamute, é verdade, acho que eu não falei, né, pessoal, na UFSCar é também conhecido como Mamute. Você citou que em relação à facul, a parte de administração de empresas foi uma coisa que você sentiu deficiência na hora de ir ao mercado de trabalho. Tem alguma habilidade essencial que você desenvolveu nas entidades ou não na facul e fez a diferença na hora de ir para o mercado? Ou alguma outra deficiência? Com certeza. Acho que diria que, primeiramente, lidar com pessoas distintas, assim, diferentes. Porque também, como eu falei, eu atendo cliente, né? E aí no começo eu tinha uma carteira de clientes muito diversificada. Eu tinha desde o senhorzinho de Santa Catarina que, sei lá como, investiu uma bica com a gente no Face e vendia, não sabia nem direito entrar na internet, até o cara que tinha um e-commerce, era totalmente 100% digital e entendia muito da plataforma e ficava trocando figurinha comigo de como melhorar e tal. Então, assim, eram situações muito diversas. E isso, com certeza, a gente não aprendeu dentro da sala de aula, né? Eu aprendi justamente por causa das instituições que eu participei e por ter tido esse convívio, ter participado de reunião, ter debatido, ter aprendido a ceder, entender o lado do outro, por que ele está te pedindo aquilo. Eu diria que esse foi um ponto muito importante. Um segundo que eu, assim, como é um bate-papo, eu não tô muito forma palestrante hoje. Mas como o meu trabalho é conversar com o cliente, é negociar, enfim, eu trabalho num time de vendas, eles treinam muito a gente para aprender a se comunicar mesmo.
Então, que é uma coisa que eu vejo que a gente é muito defasado no Brasil, cara. Você vai numa palestra de um gringo, os caras, eles falam muito bem. E por que isso? Desde o ensino médio eles têm matéria de oratória. Você vai pegar alguém dos Estados Unidos, né? Desde o ensino médio, matéria de oratória. Faculdade, os caras têm oratória 1, 2 e 3. Eles sabem muito bem vender as ideias. Você vai numa palestra, parece que toda palestra que você vai deles é um TED Talks, assim, é absurdo. Claro que não quando eles estão improvisando, mas eles falam muito bem. Então eles buscam treinar a gente muito nesse sentido, que é algo que a gente também não tem na universidade, de forma alguma. E o que eu acho que falta, às vezes, é o que os caras até tentou fazer isso, antes a gente tinha aula todo mundo separado, né? Cada um tinha aula meio que numa parte da UFSCar. Depois eles começaram a tentar fazer com que os alunos se encontrassem nos corredores. Então, economia DM era sempre ali na entrada do prédio roxo, na parte de baixo, né? A não ser que tivesse algum laboratório ou algo assim. Aí, biologia era sempre no prédio do meio. Eles foram tentando misturar isso para a gente se comunicar automaticamente com essa galera. Mas eu acho que falta uma iniciativa da faculdade nesse sentido, de promover mais, não sei, sabe, você tem, para formar, você não tem que fazer 2 optativas do seu curso, tem que fazer 3 optativas de qualquer curso. Aí você vai lá e faz, como crédito. Acho que poderia ser uma boa ideia, por exemplo. Então acho que falta um pouquinho de dar mais opção pra gente, escolher nesse sentido. Eu acho que isso agrega bastante e o profissional do futuro, ao meu ver, é esse que tem uma facilidade de se adaptar e vai estar pronto para as mudanças que o mundão prepara aí, que está cada vez mais rápido, né? Então, acho que seria basicamente isso, Nicão. Ó, o Theo também mandou aqui. Antes de eu entrar na faculdade, vi 2 primos meus falarem para mim que queriam sair do país porque estava difícil demais de arrumar um emprego. Isso enquanto faziam faculdade. Enquanto você acabava o curso, muita gente falava a mesma coisa. Então, Theo, algo que aconteceu comigo quando eu fiz macroeconomia a primeira vez, se eu não me engano, foi em 2014. E os nossos professores já estavam prevendo que o país ia passar por uma crise muito grande, né? E eles falavam pra gente, cara, vocês deram um pouco de azar, porque quando vocês saírem vai estar feia a coisa pela economia, não vai estar muito tranquilo. Agora, algo que você tem que considerar também, eu assim, com todo respeito, mas eu não sei onde seus primos estudaram. A gente está numa das melhores faculdades da América Latina, tá? Não é nem do Brasil. A gente está numa faculdade que é muito de ponta. Então, o mercado, assim, eventualmente tem pessoas que têm mais dificuldade para conseguir vaga de emprego. Como eu falei, não se chateie se for o seu caso, cara. Levanta a cabeça, presta de novo, uma hora vai, se prepara, pede ajuda, conversa com um amigo para ter ajuda, vê o que está fazendo de errado, tenta entender, se prepara também, obviamente, né? Mas a gente é muito privilegiado de estar estudando no UFSCar, sabe? Então, se você chegou até esse ponto, a chance de você ter um emprego ali no futuro é muito alta. Então, as melhores empresas do país estão disputando a gente para contratar a gente. Essa é uma verdade. A concorrência é forte, obviamente. A gente não tem a nossa faculdade ensinando a gente como fazer um processo seletivo, divulgando vaga. Tipo, eu estou no aplicativo do Inspira aqui agora, tem uma aba, um aplicativo, né, para começar aí. Aí tem uma aba onde você tem todas as vagas que as empresas mandam para o Inspira para os alunos de lá se candidatarem. Então, assim, a UFSCar podia ter um negócio desse, entende? Mas a gente não tem. Então, a gente tem que fazer esse papel de ir atrás e construir essas coisas. Então, eu diria que sim, o mercado está um pouco mais complicado, não está absorvendo mais 100% como absorvia anteriormente, mas eu acho que quem sofre muito mais são pessoas que não tiveram o privilégio de estudar onde a gente estudou, ou pessoas que não tiveram o privilégio nem de entrar na universidade. Tá? Eu vejo que no nosso caso é mais favorável, assim. Beleza? E também, mais um ponto, né? Os cursos que a gente faz também ajudam. Economia e administração, você trabalha para praticamente qualquer lugar. Você pode trabalhar desde uma empresa de marketing até, sei lá, uma mineradora, uma empresa de petróleo, tecnologia. Então, banco, tem muito setor aberto para a gente. Tem mais uma aqui da Thaís. Felipe, como você gerenciava seu tempo de estudo, de participar da ECAD com as atividades de empreender? Porque ao meu ver, você teve uma rotina atarefada nos anos como estudante. Como era equilibrar tudo isso? E outra coisa, no mercado de trabalho, você diria qual é o perfil que se diferencia que as empresas buscam? Boa, te falando, na verdade não foi tudo simultâneo, né? Eu tentei até trazer a apresentação nesse formato. Então, a ECAD, por exemplo, veio no ano, eu fui presidente dela em 2014 e 2015. Não nos 2 anos, né? Porque a gestão começa no meio do ano e termina no meio do ano. Então começou no meio do ano, terminou no meio do ano. Aí depois eu fui secretário do ECO 2015-2016 e presidente 2016-2017. E a empresa que a gente empreendeu foi, assim, até
casou um pouquinho com essa etapa, mas aconteceu, né? E o nosso trabalho em si era meio que administrar as vendas. Então eu não tinha, não é que era um trabalho simples, mas ele era muito terceirizado. Então o meu ponto era eu conhecer, eu ter o contrato com o cara da fábrica e eu ter os pontos de distribuição que ele tanto precisava dentro das universidades, mas ele já está lá dentro, ele não precisava colocar no mercado. Ele vendia direto para o público universitário. Foi aí que estourou de vez, né? Entrou no Tusca, aí foi. Mas então essa questão do tempo, sinceramente, assim, foi relativamente tranquilo, tá? Eu não tinha que trabalhar para me sustentar, como eu falei, tenho um certo privilégio aí, então eu recebi auxílio dos meus pais. Isso é um fator, assim, que facilita muito também, né, essa conta. E eu dei uma demorada para formar, né? O curso são 4 anos, eu terminei as matérias em 5. E aí eu fui me formar só no 7º, mas muito porque eu já estava morando aqui também. Dava para ter terminado no 5º. Sim, dava no sentido de eu não fiz a matéria, né? Que eu reprovei, né? Ele tive que fazer depois, mas dava para ter terminado no final do 5º. Mas eu fui esticando para poder fazer o estágio. Aí eu fiz estágio 5, 6 meses no Facebook, acabei sendo efetivado em 6 meses. E aí eu não estava preparado para ser efetivado em 6 meses, porque o estágio era de 1 ano. Então eles me falaram, ó, cara, a gente quer te efetivar agora, mas aí esquece ter aula na faculdade, assim. O Facebook é muito amigo em termos de te libera muito para você ir para aula, mas eu meio que falei para eles que eu não precisaria mais. Eles foram bem claros que seria complicado se eu não pudesse comparecer algum dia porque eu tivesse aula, ou prova, ou tivesse que fazer trabalho, alguma coisa, e eu meio que falei, tá, eu vou então pegar firme no trabalho e quando eu já estiver entendendo melhor minhas funções, eu tiro um tempo para entregar o TCC, e aí foi o que eu fiz. Tá. Vamos lá. Leonardo Costa. O que sentiu mais falta no curso de economia da UFSCar? Algo que você acha relevante mais falta? Boa, Léo, obrigado pela pergunta também. A parte de oratória, eu acho que é extremamente relevante. A gente forma economistas extremamente capacitados, mas que, infelizmente, no mundo corporativo dinâmico que a gente tem hoje, talvez não saibam transmitir as ideias. Isso prejudica muito na hora que você vai buscar uma vaga, assim, mais dinâmica, que seja, sabe? Enfim, isso prejudica demais as pessoas. Então, acho que todo curso deveria ter isso. Cara, se você não consegue comunicar o que você está pensando, como é que você vai mostrar a sua ideia genial, sabe? Como é que você vai vender a sua criatividade, a sua originalidade? Então, acho que isso falta bastante. Eu diria que um pouco mais do lado profissional. É um curso muito teórico, mas ele é voltado para formar pessoas mais voltadas para a academia mesmo, né? Então, a ideia dos nossos professores é que a gente faça mestrado, doutorado e siga por esse caminho. Eles deixam isso bem claro na sala de aula, inclusive. Então falta um pouco desse lado prático e de aplicar um pouco mais o nosso conhecimento teórico no mercado. E eu diria também que, assim, independente do seu posicionamento econômico e tal, eu acho que o curso, às vezes, ele deixa de explorar alguns autores que são importantes para o mercado por causa do viés, às vezes, sabe? Não quero afirmar isso, talvez também eu que não tenha lido todo o material que eles passaram, com certeza não li 100% de tudo, porque senão não tem vida, né? Mas acho que às vezes falta dar um pouco mais de enfoque em outros autores que são bastante relevantes também para o mercado de trabalho e às vezes a gente fica muito focado só na academia. Acho que é isso. Tá? Quando eu falei, por exemplo, uma grande diferença do INSPER, da AGV, a AGV é um pouco menos, mas o INSPER e a SPM, eles te formam para você trabalhar numa empresa. É isso. E a UFSCar não, ela te forma para você adquirir um determinado conhecimento e aprender a meio que exercer. Você não aprende a exercer uma profissão, entende? Você sai com o conhecimento daquela matéria que você estudou. Muito bem formado, com bastante conhecimento, é uma excelente universidade, como eu falei, mas para o mercado de trabalho, só esse conhecimento não é tudo. Tá? Rebeca perguntou aqui, Mamute, como você acha que alcançou cargos de liderança tão importantes? ECAD e ECO. Olha, para ser bem transparente, assim, na ECAD na época era mais uma era mais uma bucha, entre aspas, digamos assim, pegar do que necessariamente ter disputado isso ferrenhamente com alguém, sabe? Não teve muita disputa. Era, assim, era uma entidade muito nova, que já tinha, os fundadores fizeram muita coisa por ela, assim, criaram um negócio do zero, que já é fenomenal, mas não tinha quase nada de estrutura, então, assim, foi muito mais
pegar um problema para resolver, sabe, tá lá do que de fato disputar como é hoje, assim, você tem que disputar a eleição, você tem que montar um consenso dentro da entidade, convencer as pessoas, é uma outra coisa. Já na Liga do Eco, aí sim, teve embate, principalmente com o pessoal da Unesp Araraquara, que eles são muito tradicionais, o pessoal da USP de Ribeirão também muito tradicionais, Unicamp, e aí ganhar desses caras no debate, no convencimento de que era melhor a galera votar em mim do que neles, foi realmente bastante complicado. Mas acho que o principal, né, acho que não ser arrogante com a galera que era menor, acho que isso foi muito importante. Eles, por já terem essa tradição, eles eram arrogantes, assim, com o pessoal de longe, mais do interior e tal, que não era tão tradicional. E a gente conseguiu ir montando meio que uma chapa nossa, um bloco ali dentro nosso, separado. Eu não quero ser muito específico, porque daí se eu for quem não participa não vai entender. Mas a gente montou um bloco meio que das faculdades que eram novas na liga, nos jogos. E aí com esse bloco eu consegui o apoio de outras duas que não faziam parte do bloco, que já era suficiente para me eleger. E aí eu consegui combinar cargos com essas mais tradicionais para ser secretário e tesoureiro. E aí elas entraram junto com a gente na chapa e a gente acabou vencendo. Foi basicamente isso, mas foi bem complicado, não foi tão simples assim. No dia anterior à noite a gente estava ligando para todo mundo para tentar deixar o negócio bem redondo para não ter surpresa na hora. Então até acabar a votação eu estava muito bem assim, bem nervoso, não sabia se ia acontecer mesmo, mas ainda bem que deu certo. É a experiência assim, universitária junto com a ECAD que eu mais me orgulho de ter participado, com certeza. Foi muito, muito legal mesmo ter feito aquilo lá. Galera, acho que já passamos um pouquinho do tempo aqui, né? Tudo bem se a gente terminar por agora? Carlos, alguém tá me ouvindo? Tudo bem, tudo bem. Ó, só mandaram uma Então, última aqui pra mim. Eu vou responder então. O Rafael tá bom então. Castro, também conhecido como cunhado. E aí, Mamute, a respeito desse lance da oratória, quais dicas você tem para tentar evoluir isso, sendo que nosso curso não dá isso pra gente? Você acha que as entidades são a melhor maneira de evoluir isso ou existem formas melhores? Cara, eu acho que as entidades são um primeiro passo, principalmente você participar de reuniões com outras entidades, né? Então, quando a gente vai para uma liga de economias ou até para, você tem que expor as suas ideias e você tem que ser e você tem que ser bem reconhecido, né? Então você tem que ser bem interpretado, quer dizer, as pessoas têm que entender o que você está falando. Então acho que a partir daí você já começa a ter um treinamento. E um segundo ponto que é extremamente relevante, esse, a meu ver, tem vários cursos online que podem te ajudar com isso. Então, vou dar um exemplo de um curso que eu fiz. Eu nunca tinha me filmado eu falando, nunca tinha me gravado e assistido eu fazendo uma apresentação assim para um cliente meu ou fazendo uma palestra. E eu percebi, eu ainda falo muito né, uma coisa que eu tenho que consertar no final das frases, mas algo que eu fazia muito era, sempre que eu parava para pensar, eu fazia e eu achava que isso era bom, eu achava que isso era, parecia que eu estava falando com naturalidade. Se filma você fazendo isso um dia, e depois se filma você no lugar de você falar e a, você respira e depois você volta a falar. Cara, é outra coisa, é outra entonação, é outra forma com a qual você passa a ideia. Então, esses treinamentos, tem online alguns para fazer também, outros, como eu falei, o Face acabou me proporcionando, né? Eles pagam para a gente fazer e tal. Mas tem diversas ferramentas online que vocês conseguem. Eu fiz um do Masterclass, mas também esse não era gratuito também, mas com o Chris Vox, que é um cara que ele era o chefe de negociação em Nova York. Cara, ele ensinou umas coisas muito legais também. São coisas assim que você não percebe, sabe? São pequenas habilidades que você vai adquirindo. Outras coisas são tempo de casa também. Então, quando eu entrei no Face, eu brincava. Eu ia escutar alguém falando com o cliente e falava, cara, como assim? Eu nunca vou conseguir fazer isso, sabe? Esses caras são muito bons. Imagina, sei lá, esse pessoal trocando ideia, chavecando alguém, sei lá, brincadeiras à parte, mas, tipo, era bizarro. E com tempo de rodagem, se você tiver disposto a prestar atenção nos seus trejeitos, gravar você falando e tal, tendo um bom feedback ali também, você vai pegando isso, tá? Mas eu diria que dentro da universidade, de graça, acho que o melhor é você participar desses embates, a entidade tem muito disso, e essas reuniões também. Porque é ali que você vai entender se o que você fala é claro, se as pessoas entendem, se as pessoas concordam, e se você está sim sabendo vender a sua ideia ou não.
beleza? Queria agradecer muito a presença de todos vocês e do Mamute pela disponibilidade. Então, o Forms, a gente precisa da resposta de vocês para enviar o certificado. Posso só agradecer aí também, Carlos? Loló. Beleza. Bom, galera, eu queria agradecer todo mundo aí por disponibilizarem o tempo para bater esse papo. Pessoal de outras entidades aí também, se quiserem fazer esse tipo de conversa, tô super legal aí de retribuir um pouquinho para ECAD, quando eu falo ECAD, Economia e Administração, e também para o campus da UFSCar de Sorocaba, tudo que me ensinou e tudo que eu consegui aprender daí. Então, sempre sintam-se à vontade para me convidar, caso, enfim, seja do interesse de vocês, ou até para pedir indicação de outros veteranos também. Super podem contar comigo para isso. Obrigado ao Centro Acadêmico de Administração por ter organizado o evento, muito bacana. Obrigado a todo mundo que fez pergunta. E obrigado ao André, Carlos, perdão, que veio entrar em contato comigo, me procurar e que ajudou na organização aí, junto com o Gabriel também. E com a Thaís, beleza? Era isso, pessoal. Valeu, gente. Falou. Valeu, estão liberados. Tchau, tchau.